pessoal, eu sou o professor Roberlin e hoje nós vamos trabalhar simbologias pneumáticas. Quem pretende entrar nessa área de projetos, de manutenção, é fundamental conhecer profundamente essas simbologias. Tá ok? É importante salientar também, deixar bem claro que nesta videoaula o nosso objeto de estudo são válvulas direcionais. Ok? As próximas aulas vamos ir migrando para outros componentes pneumáticos, mas nessa videoaula nós vamos trabalhar simbologias de válvulas direcionais, que são válvulas que estão em praticamente 100% dos projetos pneumáticos. Ok? Vamos em frente então? Identificação das vias. Bom, pessoal, antes de entrarmos propriamente no assunto, é importante nós definirmos o que é via de uma válvula pneumática. É muito simples. As vias são as conexões da válvula. Onde eu vou conectar mangueiras, onde eu vou conectar escapes. Então é muito fácil você identificar as vias de uma válvula pneumática. A norma ISO nos ajuda padronizando a numeração dessas vias. Ou seja, para cada via, ela tem um número específico que identifica essa via. Ok? A via com o número 1, ela é a via de pressão, ou seja, é onde eu vou conectar a válvula à rede pneumática. A via 2 e 4 são vias de utilização. Eu vou ligar ao cilindro pneumático, por exemplo. Eu vou utilizar essa via para acionar um cilindro. E a via 3 e 5 são as vias de escape. É onde eu vou devolver o ar à atmosfera. Então a norma ISO ela facilita para nós, identificando e padronizando essa numeração. Ou seja, você pegar uma válvula física, vai estar lá identificação numérica de cada via para você saber qual a função, enfim, até como montar ela no sistema. Tá bom? Bom, pessoal, nós já entendemos, aprendemos como identificar as vias, segundo a norma ISO. Mas agora vamos para a etapa seguinte, que é quantificar, ou seja, eu consegui identificar através da simbologia quantas vias possui essa válvula. É muito simples, se você acompanhar bem a explicação que eu vou passar aqui, você vai conseguir saber em qualquer válvula quantas vias ela possui apenas olhando em sua simbologia. Então vamos lá, aqui na tela você pode ver que tem um desenho, tem uma simbologia de uma válvula. E vamos entender a simbologia, tá ok? Perceba você, que essa válvula possui dois quadrantes, olha só, um quadrante, dois quadrantes, ok? Muito bem, aqui vai a primeira dica. Quando eu tenho uma simbologia de válvula que tem dois quadrantes, eu sempre vou optar pelo quadrante da direita para contar as vias. Eu conto as vias em apenas um quadrante, ok? Muito bem, olhando o quadrante da direita, você vai sempre identificar quando uma linha ou uma seta tocar a parte superior ou a parte inferior do quadrante. É muito simples, veja só. Olha só, tem uma linha que toca ali a parte superior do quadrante. Então ali eu tenho uma via. Ora, ali eu tenho uma seta que toca a parte superior do quadrante. Então ali eu possuo outra via. E assim por diante. Ali embaixo mais uma via, na parte inferior outra via e outra via. Ou seja, sempre quando uma linha ou uma seta tocar a parte superior ou inferior do quadrante, ali eu possuo uma via, ok? Sendo assim, podemos interpretar essa válvula. Então ela possui uma válvula que possui 5 vias. Muito simples, pessoal? Ok? Vamos adiante, vamos pegar uma válvula um pouco mais complexa, Se você perceber agora, eu já estou com uma válvula com mais quadrantes. Olha só, eu tenho 1, 2, 3 quadrantes. Muito bem, segunda dica. Para válvulas com 3 quadrantes,
eu sempre vou utilizar para contar as vias o quadrante central da válvula, ok? Então eu desprezo o quadrante esquerdo, o quadrante direito, e no quadrante central eu vou contar as vias. Olha só, novamente, a mesma regra vale. Toda vez que uma linha ou uma seta tocar a parte superior ou inferior do quadrante, ali eu tenho uma via. Então olha só, uma via, duas vias. Na parte inferior do quadrante, tenho mais uma, duas, três vias. Portanto, eu tenho uma válvula com 5 vias. Ok? É muito simples e essa regrinha ela é válida para qualquer válvula direcional que você vai interpretar. Tá bom? Muito bem. Vamos então agora partir para a identificação da quantidade de posições que essa válvula pode assumir, né? Olhando sua simbologia, claro. Nós estamos tratando simbologias e tentar entender a válvula através de simbologias. Ok? Então, posições, né, é a quantidade de posições que a válvula pode assumir. Tá? E olhando a simbologia, ela é muito simples de identificar. Nós estávamos falando até agora sobre quadrantes, enfim. E os quadrantes são os que definem a quantidade de posições que essa válvula tem. Muito bem, vias, nós já sabemos, né? Olhando essa válvula dá para ver tranquilamente, depois do que a gente estudou, né, que ela é uma válvula de 5 vias. Ok? Muito bem, quantas posições essa válvula tem? É só eu identificar a quantidade de quadrantes. Então, olha só, ela tem 2 quadrantes. Portanto, essa válvula é uma válvula de 5 vias e 2 posições. Fácil, né, gente? É muito simples. Vamos então para uma válvula maior, né? Olha só, essa válvula já tem mais quadrantes, né? Tem 2, 3 quadrantes. Portanto, é uma válvula de 5 vias e 3 posições. Tá bom? Então, a quantidade de posições é só você identificar quantos quadrantes possui. A simbologia não tem erro, é muito simples. Ok? Vamos então agora entender um pouquinho sobre os acionamentos das válvulas, né? Nós vamos nos ater aqui nesta videoaula nos acionamentos mais usuais, que a gente encontra mais aí nos projetos, tá ok? É bom entender bem o que é acionamento, né? Que nada mais é do que a forma, né? Qual é o sinal que a válvula vai receber para que ela mude de posição? Vai ser um sinal elétrico? Vai ser um sinal pneumático? Tá ok? Vai ser um acionamento mecânico, né? Tá ok? Então vamos entender como eu identifico na simbologia qual é o acionamento dessa válvula, né? Muito bem, o primeiro acionamento que a gente tem é o acionamento manual, né? Acionamento por botão, ou seja, eu tenho que ter uma ação humana, né? Manual, para que essa válvula mude de posição, ou seja, eu vou manualmente acionar a mudança de posição dessa válvula. Então esse é o acionamento manual por botão, ok? Existe um segundo acionamento manual que é por pedal, né? A diferença é que eu vou acionar com o pé, né? Em muitos equipamentos é muito mais facilita a operação do equipamento desde que eu coloque o acionamento daquela válvula no pé. Então o operador vai acionar essa válvula através de um pedal com o pé. Um terceiro acionamento, e acho que o mais utilizado atualmente, com certeza, é o acionamento elétrico. Então eu vou acionar através de um sinal elétrico, né? Esse sinal pode vir de um botão elétrico, pode vir de um sensor, enfim. Mas o que chega na válvula é um sinal elétrico. E essa válvula possui uma bobina solenoide que vai ser responsável por fazer com que essa válvula mude a posição. Ok? Um quarto acionamento, muito utilizado também, é o acionamento por mola. Ou seja, eu tenho uma mola instalada na válvula que vai sempre fazer com que a válvula permaneça naquela posição. Tá ok? Então a mola ela é eu diria que é um acionamento permanente, né? Que quando não acionado o outro lado da válvula, né, que a válvula sempre tem 2 acionamentos, o acionamento da mola ele prevalece e ela mantém nessa posição.
Tá? Mais adiante vamos entender como é que funcionam os acionamentos. Tá? Por enquanto estamos conhecendo só quais são. Né? O quinto acionamento que a gente vai falar aqui é o acionamento pneumático, ou seja, eu preciso de uma pressão pneumática naquele ponto da válvula para que ela mude de posição. Né? Também muito utilizado. Né? Acionamento pneumático, então essa é a simbologia do acionamento. Um sexto acionamento, não menos importante, é o acionamento por rolete mecânico. Ou seja, tem que ter alguma força mecânica naquele rolete que vai fazer com que a válvula mude de posição. Tá bom, gente? Aqui eu citei os 6 principais, né? Só para vocês identificarem como é a simbologia deles. Esse desenho que vocês estão vendo aí é o desenho da simbologia do acionamento. Ele vai estar nas laterais das válvulas, né? Então toda aquela simbologia que a gente vem vendo de vias, né? de posições, nós também temos na simbologia completa os acionamentos desenhados nas laterais das válvulas. E daí pode ser que esteja lá uma mola, pode ser que esteja lá um solenoide, pode ser que tenha um pedal manual, enfim. Então essa é a simbologia que você vai encontrar nas válvulas. Vamos ver um pouquinho, entender um pouquinho do que a gente está falando? Muito bem, a gente tem aí uma válvula que a gente vem estudando ela toda essa videoaula, né? Uma válvula que a gente já sabe que ela tem 5 vias, né? A gente já conhece essa válvula e tem 2 posições porque tem 2 quadrantes. Ok? Vamos agora acrescentar nessa simbologia os acionamentos dela, olha só. Tá? Então eu completei o desenho da válvula, ok? Então os 2 acionamentos estão instalados nela. Tá? E eu tenho 2 bobinas solenoides. Quando isso acontece, eu digo simplesmente que essa válvula ela tem um acionamento elétrico por duplo solenoide. Tá? Então agora chegamos praticamente à identificação total de uma simbologia de uma válvula. Ou seja, é uma válvula direcional de 5 vias, que a gente já sabe como identificar. 2 posições, que também já sabemos como identificar. E agora, por último, o seu acionamento elétrico por duplo solenoide. Tá bom? Vamos ver outros tipos de acionamentos. Né? Vamos ver esse aqui, por exemplo. Olha só. Eu tenho uma bobina do lado esquerdo da válvula. Né? Eu sempre vou ter 2 acionamentos. Ok? Nunca tenho uma válvula com apenas um acionamento. E do outro lado eu tenho uma mola. Percebam vocês que eu posso ter a combinação, né, de 2 acionamentos diferentes. Por exemplo, eu tenho a bobina do lado esquerdo nessa válvula e do lado direito eu tenho a mola. Ou seja, quando eu não tiver energia, não tiver tensão na bobina, a posição que prevalece é o que a mola identifica. Tá bom? Então eu tenho aí uma válvula de novo, né? São 5 vias, 2 posições, acionamento elétrico e retorno mola. Posso dizer também que o acionamento por solenoide e retorno mola, que também está certo. Tá bom? Então vamos entender só uma coisinha a mais ali na questão do acionamento. Quando eu tenho tensão nessa válvula, na bobina, que está do lado esquerdo, a posição que prevalece é a posição do quadrante esquerdo. Ok? Quando eu não tenho tensão na bobina, quer dizer que a mola é que está definindo a posição. Então a posição que prevalece é a posição do quadrante do lado direito. Tá bom? Para a gente entender como é que funciona essa troca de posição. Né? Vamos ver mais um pouquinho. Né? Olha só, eu tenho uma válvula, de novo, 5 vias, 2 posições, e eu tenho do lado esquerdo acionamento por piloto pneumático. E do lado direito, retorno mola. Então, de novo, né, uma válvula direcional de 5 vias e 2 posições, com acionamento pneumático e retorno mola. Tá bom? Vamos fixar um pouquinho o conhecimento agora, já que chegamos quase na reta final dessa videoaula, para a gente começar a entender um pouquinho a simbologia como um todo. Né? Então, olha só, tem uma válvulazinha bem simples, né? Vamos lá, pensa um pouquinho, o que você acha que essa válvula é? Né? Ela é uma válvula de quantas vias, quantas posições, qual que é o teu acionamento? Tá? Se você disse que ela é uma válvula de 2 vias e 2 posições, acionada por piloto pneumático e retorno mola, você acertou. Ok? Bem simples assim, é só usar as regrinhas que a gente viu na videoaula
né, que não tem erro. Outra válvula, assim, ó, olha só. Né, eu vou identificar quantas vias, quantas posições e qual é o acionamento. Né? Muito simples, olha só, uma válvula de 3 vias, né, e 2 posições, acionada por botão manual e retorno mola. Então, tranquilo, né? Vamos adiante, para fixar o conhecimento mesmo. Olha aí, ó, tem aquela válvula que a gente viu o tempo todo nas nossas aulas, né? Uma válvula de 5 vias, né? 2 posições, porque ela possui 2 quadrantes, e acionada por duplo piloto pneumático, ou seja, tem o pneumático dos 2 lados no acionamento, tá ok? Bem tranquilo, né? É muito fácil para a gente identificar a simbologia, desde que você siga as regrinhas que a gente vem estudando ao longo dessa videoaula. Muito bem, vamos adiante, vamos testar mais nosso conhecimento. Opa, apareceu uma válvula maior aí, né? Eu já sei que válvula de 3 vias, eu sempre vou contar as vias no quadrante central. E no quadrante central, eu vou olhar sempre na linha superior e inferior do quadrante e ver quantas vezes uma linha ou uma seta toca aquela linha, né? Então está claro aí que é uma válvula de 5 vias, né? Como ela tem 3 quadrantes, ela tem 3 posições. Então é uma válvula de 5 vias e 3 posições. Ok? E acionada, agora tem uma diferença, e é bom a gente comentar bem isso. Okay? Dos 2 lados dessa válvula, eu tenho bobina elétrica, eu tenho solenoide. Portanto, ela é uma válvula acionada por duplo solenoide. Porém, ela tem também dos 2 lados a mola. Né? E daí, como é que fica? É muito simples. Ok? Quando acontecem esses casos, eu sei, por exemplo, que essa válvula ela é centrada por mola. Por quê? Vamos entender bem, olha, quando eu não tenho tensão na bobina da esquerda e nem da direita, as 2 molas mandam essa válvula para a posição do centro. Tá? Então é o seguinte, se eu tenho tensão na bobina do lado esquerdo, a posição que prevalece é a posição do quadrante esquerdo. Se eu tenho tensão na bobina do lado direito, a posição que prevalece é a posição do quadrante direito. Se eu não tenho tensão do lado esquerdo nem do lado direito, a posição que prevalece é a posição central, que ela é identificada pelas molas, ou seja, as molas centralizam essa válvula. Né? Então eu digo que é uma válvula de 5 vias e 3 posições, acionada por duplo solenoide e centrada por mola. E ela é com centro fechado, ou seja, o centro dela não permite passagem de ar comprimido. Tá bom, gente? Vamos lá, mais uma para a gente não esquecer, né? Olha só, tem uma válvula, né? A gente já sabe ali, né? Ela tem 2 quadrantes, portanto eu vou olhar no quadrante da direita e contar as vias, né? Então eu tenho uma via em cima e mais 2 embaixo, então são 3 vias. Então eu tenho uma válvula de 3 vias. Tem 2 quadrantes, uma válvula de 3 vias e 2 posições. Acionada por rolete, do lado esquerdo, rolete, tá? Por rolete mecânico e o retorno é por mola, tá? Então está certinha a nossa identificação, né? Válvula de 3 vias e 2 posições, acionada por rolete e retorno mola, tá ok, gente? É bem tranquilo, é muito fácil a gente identificar isso aí, tá? Eu fico muito feliz que vocês estejam conseguindo acompanhar esse raciocínio. Tá bom, meus amigos? Dito isso, eu quero agradecer a você que permaneceu em frente ao seu computador para poder entender um pouquinho sobre simbologia de válvulas direcionais, né? E convidá-lo a participar das próximas aulas. Nós temos mais ainda simbologias de cilindros, depois nós vamos entrar em simbologia de válvulas auxiliares e elementos lógicos, né? E depois, sim, na sequência, depois que tiver essa base das simbologias, nós vamos entrar na parte de sistemas pneumáticos, propriamente ditos, e sistemas eletropneumáticos, aí conhecer o sistema como um todo, o sistema montado, entender como ele funciona, qual é a dinâmica desse sistema. Tá ok? Eu agradeço muito a vocês e desejo a todos muito sucesso nas suas empreitadas. Ok?